Hoje é dia 29 de novembro de 2020 e este é o episódio 119 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então, isto foi quase como um relato de futebol. É verdade. Cada semana que passa estás cada vez melhor. Pá. Ou pior. E então, mas conta-nos, onde estás? Estás confinado? Claro, obviamente. Sim, Aliás, e por estarmos todos confinados e até em recolher vá obrigatório, estamos hoje a fazer um bocadinho diferente e abrimos o streaming da gravação, que normalmente é reservado para os patronos, e abrimos a toda a gente e espero que ajude alguém a passar uma tarde um bocadinho mais animada do que poderia ser sem nossa companhia. Importa fazer aqui a referência que normalmente nós pedimos licença aos patronos, por são eles que mandam em nós. Desta vez nós não pedimos licença aos patronos, foi uma coisa espontânea, até porque foi, não diria de última hora, mas foi uma coisa com muito pouca antecedência. E como os nossos patronos habituam-nos mal, dizem-nos que sim a tudo, nós assumimos que eles não se importam. E então decidimos então tomar a iniciativa de, conforme o Diogo disse muito bem, tentar fazer companhia, ou pelo menos uma meia dúzia de palhaçadas, para todos aqueles que se portaram bem e que estão em casa e que estão... Também é assim, o tempo, não sei como é que está aí desse lado, mas aqui onde eu estou, o tempo está bastante convidativo a ficar em casa. Pois, eu quando vi há coisa de hora e meia ou coisa assim, porque eu finalmente fecho o mais que posso tudo à minha volta para reduzir o ruído, mas quando eu vi estava de facto a chover bastante e de facto não estava um tempo muito convidativo para passear para quem não gosta de apanhar molhas. E há quem goste, atenção, há gente para tudo e há gente para isso. Então, mas conta-nos a tua semana. A minha semana foi particularmente desinteressante. Outra vez? Andaste outra vez de volta do Azul? Não, desta vez não foi o Azul. Mas não foi tão desinteressante como a semana passada. Esta semana até aconteceram coisas. É lá. É verdade. Para já descobri um novo podcast. Um podcast novo que também chama-se Phoenix Phones. Que foi. Eu não sei já quem é que é a pessoa que faz. Não lembro sequer se a pessoa se apresentou ou se disse o nome. Mas é uma pessoa que está interessada em sistemas operativos alternativos, como o Ubuntu Touch e outros. E em hardware alternativo para smartphones, como o PinePhone e afins. E então resolveu fazer um podcast com pessoas que fazem parte das várias comunidades ligadas a este tipo de software e de hardware, mas que são menos conhecidas que os habituais, que o Dalton, que o Marius, que o Ian e afins. É interessante porque ele está a entrevistar essas pessoas, até agora já entrevistou duas, o Alfred e o Lionel Duboff, e é interessante, ficamos a conhecer facetas dessas pessoas, projetos dessas pessoas ligados a este ecossistema e a outros projetos também. Por exemplo, ficamos a saber como é que foi a experiência do Alfred na tropa. Ele é suíço, na Suíça o serviço militar é obrigatório, e ficamos a saber que ele a maior parte do tempo teve a cozinhar. Mas tu descobriste o podcast recentemente porque ele é recente, ou descobriste o podcast recentemente mas ele já existe há uma porrada de anos? Descobri recentemente e o podcast tem para aí uma semana ou 2 semanas. Então é desculpável que também, já percebi. Certo. Nós vamos deixar o link para o podcast, como é óbvio. Portanto, sim. Até porque a recolha. Não, ele por acaso eu não meti ainda, mas eu já meto. Estou a dizer que já fiz a recolha e que já está aqui nas notas. Pronto, ok, fiz. Estamos a brincar, ok. Porque este podcast não é particularmente fácil de encontrar. Exatamente, passei por isso, meu caro. Tu a falar e eu aqui à procura dele, achei que era a primeira coisa. Tive que ir ao meu motor de busca da concorrência porque o meu da Go deixou-me ficar mal. Porque ele não está indexado em muitos dos diretórios de podcasts. Aliás, não está indexado nos principais. Está só no do Google, o que é vulgar, mas também, além de poderem utilizar se alguém utilizar o Google Podcasts, podem também adicionar manualmente o RSS ao vosso podcatcher.
E mais? Bem, mais, comecei a ver o vídeo que a gente falou na semana passada, o vídeo sobre utilizar as funcionalidades de segurança do SSH que o FlipPipe deixou na. Usaste o YouTube DL para descarregar o vídeo ou viste diretamente? Não, pá, podia ter feito essa para ser 2 referências ao episódio anterior, mas esqueci-me de fazer isso. Até porque seria bastante prático, porque o vídeo tem 1 hora e nem sempre tenho assim 1 hora seguida para ver vídeos e podia ter feito isso enquanto passeava, por exemplo, durante esta manhã, enquanto fiz a minha caminhada, podia ir vendo o vídeo ao mesmo tempo. Mas nada temas, meu caro, porque eu fiz o contrário de ti, descarreguei pelo YouTube DL, mas ainda não vi 1 minuto sequer. Portanto, os dois juntos fazemos um. Ok, boa. Teamwork. Mas vale do que já viste, queres destacar alguma coisa daquilo que já viste ou não? Quero. É um vídeo que é muito completo para já. Tem uma parte introdutória, explica o que é o SSH, para o que é que se usa, depois explica como mostra mesmo como se usa e a parte agora estou a pensar que é que as pessoas vão pensar que ouviram acho que é a primeira vez que eu faço aquilo que acabei de fazer. Sim, e o que o Tiago acabou de fazer foi encher o copo. Servir, exatamente. Bem, continua. Ele explica como se usa o SSH, como já há chaves, como fazer toda a utilização da SSH usando chaves, mas depois vai a coisas bem mais avançadas, configurar o SSH para Bastion Hosts e coisas desse tipo. Autenticação com 2 fatores, essas coisas todas. Ele fala bastante, vai tudo desde o mais básico até coisas relativamente avançadas. Portanto, eu acho que vale bastante a pena ver o vídeo. Chega aos proxy pass e aquelas coisas? Ele ao proxy não, mas fala de outras coisas. Ele diz que não fala porque não conhecia bem essas funcionalidades, mas fala de outras coisas e eu acho que vale a pena. E se juntarem isso a outra recomendação que nós fizemos aqui há umas semanas de um vídeo da Wikibooks sobre o tema da OpenSSH, vocês têm aqui 2 fontes de informação bastante completas sobre o tema. Ok, parece-me bem. E vais com quanto tempo já? Vou talvez a mais de meio, mas não muito mais de meio. Olha, para meio vídeo já é bastante fixe. Sim. Além disso, tive ontem uma conversa muito curta com o Costelas, porque o Costelas está há algum tempo a tentar instalar o OBS para gravar umas coisas que ele quer gravar, só que estava a ter problemas, e teve problemas quer com o pacote Deb, quer com o Snap, e o problema era sempre o mesmo. Ele finalmente encontrou a resolução do problema. Eu esqueci-me de meter aí, mas já vou buscar. Quer o quê já agora? Tem a ver com passar um argumento, e esse argumento tem a ver com a libgl, para utilizar o argumento é libgl always software, portanto é para ativar isso, essa variável de ambiente, e a partir desse momento o OBS Studio consegue funcionar. Mas é um problema específico do hardware dela. Não, eu nunca tive esse problema. Pronto, só o Costelas é que teve. Mas quem tem este problema, eu depois ponho o link para a questão do Ask Ubuntu, onde ele encontrou a resposta. Portanto, quem tiver o mesmo problema pode ver se o problema é esse para já e pode ver a resposta. Depois eu passo isso tudo para vocês. Ok, olha, deixa-me, entretanto, reparei também 2 coisas que eu tenho que dizer. A primeira prende-se com o nosso ouvinte Ruben Carneiro, que está efetivamente a testar a minha teoria e que diz que o copo serve para encher, e de facto, quando o copo está vazio, o melhor que há a fazer é enchê-lo. Portanto, muito obrigado por esse espírito de camaradagem. Tenho que fazer um segundo reparo também em relação às novidades, que é, nós habitualmente confiamos no Jitsi para fazer a transição entre vídeos, e neste caso, como estamos a usar um motor diferente, as pessoas que são tuas fãs não vão ficar chateadas de cada vez que eu estou a falar, portanto, porque continuam a ver-te, essa carinha larocas, e
e as pessoas que são minhas fãs também não deixam de me ver cada vez que tu falas, e tu falas muito. Portanto, neste momento nós conseguimos agradar a muito mais público com esta nova divisão de ecrã. Sim. Exatamente, portanto, eu acho que vamos ter... Para quem gostar do meu look Homem das Cavernas... Não vamos falar sobre isso, meu caro, porque a única diferença que nós temos nesta altura, eventualmente, é eu ter mais um pouco de cabelo à frente do que tu. Porque de resto, sobre aspecto cavernícola, acho que estamos os dois bastante equilibrados. Mas pronto, adiante, mais, continua. Esta conversa que eu tive com o Costelos lembrou-me, porque entretanto ele perguntou-me por outras funcionalidades do OBS. Sim. E curiosamente a funcionalidade que ele queria utilizar era passar vídeo do OBS para o Jitsi. Isso faz-se normalmente utilizando uma fake cam. Utiliza-se um módulo DKMS do V4L que permite gerar um dispositivo falso e o OBS consegue mandar vídeo para esse dispositivo falso. E depois no Jitsi escolhes esse dispositivo, porque para o Jitsi é apenas mais uma webcam. Sim. E ele vê então o que estás a mandar para lá. Isso é uma técnica usada também em softwares de videochamada como o Slack ou como o Teams para fazeres o streaming apenas de uma janela. Portanto, o Slack agora já permite tu selecionares qual é a janela que queres partilhar quando partilhas ecrã. O Teams, como tem esse problema em Linux, não em Windows, mas em Linux, essa era uma técnica utilizada, mas que havia uma limitação qualquer, ou seja, acho que já funcionou e deixou de funcionar, foi algo deste género. Aliás, normalmente em Linux utiliza-se apanhar mesmo a janela com o Xcomposite. Isto é utilizado para fazer coisas como ter um background falso. Normalmente é utilizado para isso. O Teams para Linux faltam-lhe algumas features. Sim, sem dúvida. Essa é uma das que faltam. Adiante. A conversa com o Costelos lembrou-me de outra coisa, que é eu uso o Snap do OBS. O Costelos não gosta de Snaps, mas experimentou também ainda. Mas isto lembrou-me, como tem esta funcionalidade e ele não, isto lembrou-me que há uma coisa fixe nos Snaps, que é a possibilidade de ter versões curadas das aplicações. Ou seja, consegues fazer com que aplicações tenham configurações diferentes ou plugins diferentes, apenas mudando de um track para o outro do Snap. Sim. É uma ideia fixe. As pessoas que são contra, aliás, não é contra, eu acho que as pessoas que são a favor dos snaps fazem parte daquela categoria de pessoas que eu chamo os preguiçosos, que é aquela malta que não gosta de se chatear e pronto, aquilo funciona e acabou. Sendo que o nível de preguiça muitas vezes leva-te a que tu não explores as funcionalidades de um Snap, conforme estavas a falar agora, e muito bem, um Snap pode ser acusado muitas vezes de não ter tantas funcionalidades ou não ter tanta customização, mas se tu te deres algum trabalho, podes ter exatamente isso que tu acabaste de dizer, ou seja, ter vários Snaps do mesmo software apenas com ligeiras alterações de configuração e que podem servir para um propósito mais do que outro, conforme a altura do dia em que tu estás ou conforme a função que tu queres realizar. Quem não gosta, e o Costelos é ver só os snaps, como há muita gente que eu conheço que é ver só os snaps, e que eu comparo muito àquela malta que usa Arch Linux e que gosta ou Gentoo, e que gostam de sentir que não estão ainda em 2020 e que gostam de ter trabalho a fazer coisas. Nada contra, acho que sim, acho que cada um, há quem vá para a jardinagem, há quem vá para o coro, há quem vá para o ginásio e há quem, passe tempo a configurar ou a compilar cenas. E isto pode ir a cenas ainda mais profundas, por exemplo, temos a fazer builds do mesmo software diferentes, com coisas diferentes ativadas e saltamos de um track para o outro e estamos a usar um ou outro conforme nos apetece. O que é fixe porque pode-se criar coisas como uma comunidade em que os membros da comunidade se submetem novos Snapcraft YAML usados para gerar tracks diferentes
e a comunidade pode rever, pode votar sobre qual é que é melhor, qual é que é pior, dar pontuações e afins, e há aqui uma oportunidade fixe para criar uma comunidade à volta do software, utilizando estas funcionalidades dos snaps. Fixe, parece-me bem. E mais? E para já foi Estás isto. fechadinho? Ter estado a rearrumar o meu escritório, ainda não acabei de arrumar, e está aqui um bocado bagunçado, ainda bem que vocês não conseguem ver, mas tem um layout mais fixe e espero que em breve consiga ter isto tudo arrumado. Ok, e tens aí um telefone a vibrar também. Eu ouvi um vibrar desse lado, olha que tens um telefone a vibrar, isso eu posso te garantir, podes não ter dado conta. Mas pronto, adiante. Olha, eu, conforme tu já viste, tenho aqui arranjei uma árvore de Natal só para isto, daqui nada vou desmontá-la, portanto isto foi só mesmo para gravar. Mas à parte disso, andei esta semana muito, eu vou dizer entretido, para não dizer divertido, porque pediram-me ajuda para consertar uma instalação do Ubuntu que estava de alguma maneira, vamos chamar, doente, e aquilo que acontecia era, o sistema não era muito complexo, era o Ubuntu, que tinha um servidor Apache com um LAMP server e que dentro dele tinha um Moodle a funcionar. Até aqui tudo bem, sendo que a pessoa que geria o servidor entendeu que seria uma boa altura fazer o update da versão 16 para a versão 18, reboot, 18.20, reboot, sem tomar as devidas precauções, como é óbvio, ver se o software era compatível, ver se validar tudo, ou seja, todo aquele trabalho preparatório. Portanto, vamos fazer o upgrade e ver se funciona, porque normalmente com o Ubuntu funciona tudo. Qual foi o problema? As coisas não funcionaram. Isso é um bocado chato. Mas pronto, eu fui tentar resolver o problema e encontrei coisas deliciosas. Posso dizer que só versões de PHP instaladas contei 5. Desde a 5.6, 7.0, 7.2, 7.3, 7.4, acho que me está a escapar alguma. Acho que saltei uma. Portanto, 2 nunca tinha visto neste contexto. Acho que nunca tinha visto mesmo. Eu sei que é possível, mas nunca tinha visto, que é 2 versões do MySQL Server, de versões diferentes, ambas a funcionar e a partilhar fecheiros de configuração. Já vi isso. Pronto, ok, mas por acaso... não é boa ideia, digo eu. Pronto, acho exatamente. Portanto, isto foi estamos a falar aqui de um certo conjunto de acasos que fez com que tornar aquilo de novo funcional foi giro. Posso dizer que foi muito giro. Não posso dizer que tenha aprendido grande coisa, porque a única coisa que eu aprendi foi que a pessoa que fez aquilo era uma pessoa bastante criativa, vamos lhe chamar assim. Mas pronto, está tudo a funcionar perfeitamente nesta altura, portanto ótimo. Diz quem sabe que o desempenho daquilo melhorou substancialmente, jura, não vou perceber porquê. Mas pronto, mas andei entretido a mexer no Ubuntu Server, agora 20.04, e que espero que, e foi aquilo que eu disse, olha, tens aqui um servidor para não mexeres nos próximos 5 anos, está bem? Portanto, agora não, durante 5 anos estás descansado, deixa lá passar 2022, 2024, a gente depois mais para a frente logo pensa em fazer upgrades. Mas foi assim, olha, andei assim entretido esta semana, acho que não também houve assim nada mais de significativo que mereça ser assinalado neste contexto, pelo menos. Muito bem. E pronto, houve um encontro da comunidade também. Pois é, preciso falar disso também. Então, foi bastante fixe. Tivemos a jogar Super Tux Kart. Foi divertido, eu diverti-me. Apareceram muita gente nova, e quando falo de gente nova, estou a falar de jovens com menos de 15 anos. Essa parte foi diferente e foi divertida. Tivemos gente claramente a tentar tornar-se pro gamer de Super Tux Kart, gente que levou volante e pedais para o combate. Jogar de marcha atrás, alguém para concorrer com o meu lugar, ou eu sou o rei da marcha atrás? Não, continuas a ser o rei da marcha atrás. É o único que tenta ganhar o jogo ao contrário. Mas foi bastante divertido. Passou-se bem o tempo, e eu não sei até que horas eles já tiveram, porque eu tive que interromper porque as minhas costas não deixaram estar o tempo todo. Mas tirando isso,
acho que isto é coisa para se repetir bastantes vezes agora, neste dezembro mais isolado. Sim, cheira-me que o próximo encontro da comunidade não será muito diferente, até porque em dezembro as pessoas querem divertir-se. É divertir-se, exatamente, acho que parece-me bem. Mas pronto, por falar em divertimento, já agora tenho uma pergunta para te fazer: se a tua, vês, tens o telefone a vibrar, agora vibrou. Se a tua NitroKey já chegou. Já chegou, ainda não tive a brincar muito com ela porque ela precisa de um upgrade de firmware e eu ainda não fui fazer, mas já estive a brincar um bocadinho com ela. Já instalei o software da NitroKey, já estive a ativar um dos stores de passwords, mas eu não brinquei muito com ela porque falta-me fazer isso, e entretanto estava aqui a tratar de arrumar o escritório e cabos por todo lado e deixei isso para depois. Nós tínhamos uma dúvida de um dos nossos ouvintes exatamente sobre a NitroKey, sobre o Cristóvão, se não me engano. Sim, mas não tenho ainda resposta para isso. Não tens resposta ainda? Ok. Não. Quando tiver, eu volto a falar do tema. Então e mais? Queres começar por onde agora? Portanto, já passámos aqui a parte da Cuscovilhice. Sim, podemos começar pelo cantinho da cloud, vamos chamar-lhe assim. Temos uma notícia da Canonical que lançou imagens do Ubuntu LTS no Docker Hub. Para quem não sabe, o Docker Hub é um registry de imagens de Docker, onde vocês podem ir buscar imagens, algumas personalizadas, outras menos personalizadas, mais vanilla dos vários sistemas, para utilizarem nas vossas instâncias. E com isto passaram a estar disponíveis imagens oficiais do Ubuntu LTS e com suporte disponível, além do suporte normal dos 5 anos do Ubuntu. Vão poder também ter o suporte do Ubuntu Pro, que é o produto de suporte da Canonical para a cloud. Uma vantagem também adicional é que no portfólio de serviços da Docker não há limites de número de utilizadores para estas imagens. Portanto, é um limite que existe em alguns dos produtos, no caso deste não existe. E outra vantagem é que a Canonical fez parcerias com outras empresas e oferece coisas como scan automático das imagens à procura de vulnerabilidades no software que está lá instalado nestas imagens. Não sei se tens essa informação ou não, mas essas imagens não estavam disponíveis ainda no Docker Hub? A informação que eu tenho, e ao que me parece, é que não. Okay. Não. Mas estás a achar tão estranho quanto eu, então? Mas sim, acho estranho. Se calhar estava em outros registry, mas não no Docker Hub. Exatamente. E este foi o cantinho da cloud. Pronto, ou da Cláudia, como quiserem. Da Cláudia que deste. Sim, bem. Bora lá. A seguir. E a seguir vamos para o cantinho dos snaps, porque hoje ainda não falámos de snaps, não é? É só cantinhos. Tu deves andar de vassoura na mão ou qualquer coisa com medo dos cantinhos, é só cantinhos para trás e para a frente. No episódio passado falei de uma novidade que era a alteração do algoritmo de compressão dos snaps, do XZ para LZO. Tenho mais alguma informação, e essa informação já não sei se foi o Alan Pope ou o Martin Limpress que divulgaram, que não vai passar a haver uma alteração para todos os snaps, só os snaps em que o package maintainer decide usar LZO é que vai utilizar o LZO. Portanto, nos casos em que é benéfico, por exemplo, para a performance do Snap, utilizar o LZO, os snappers, os package maintainers podem escolher utilizar isso. Há a possibilidade de no futuro poder ser configurável pelo utilizador quando instala ou ter tracks especiais para os formatos de compressão, mas neste momento ainda é algo que eles estão apenas a estudar a ideia e não tanto a implementar nem está disponível.
Ok, parece-me bem. E depois há outra novidade, não é uma novidade, é um artigo que foi publicado no blog do Ubuntu sobre coisas que nós todos que administramos aplicações e sistemas gostamos, que é como fazer gestão de configuração de aplicações que estão snapadas, portanto estão disponíveis como snaps, e convém fazer também a gestão dos seus upgrades, da sua instalação, em que sistemas é que eles estão disponíveis, com configurações e tudo isso. E então um dos principais developers de snaps do Snapcraft, até da Canonical, publicou um artigo sobre como utilizar algumas das ferramentas mais standard nesse campo, como o CF Engine, o Chef, desculpem, o Ansible e outros. Apesar disso, há mais ferramentas que permitem isto, como o Puppet também, até, mas o artigo foi focado mais naquelas. Ele focou-se também essencialmente na gestão de updates, ok? No passado já aqui falámos de um artigo sobre gestão de updates de snaps, como fazer, dizer, ele vai ser snaps só atualizam de X em X tempo, quer adiar isto durante X tempo, coisas desse tipo. Ele explicou como utilizar configurações dos snaps para, com estas ferramentas como o Chef, o Puppet, etc., gerir a periodicidade dos updates. E sugeriu também uma estratégia para fazer updates regulares, com pequenos grupos, a fazer uma espécie de beta testers dentro da vossa organização, e explicou funcionalidades do controle de updates dos snaps que vocês podem utilizar para implementar essa estratégia. Eu acho que faltou foi uma coisa, que foi mencionar uma das funcionalidades fixas dos snaps, e que nós já aqui falámos uma ou duas vezes, que é a possibilidade de reverter updates, que eu acho que é útil, principalmente quando se utiliza a estratégia destas de beta testers, que é, tudo bem, falhou para aquela pessoa, mas depois a pessoa não vai ficar com o snap que tem um problema qualquer. O interesse é reverter o update, não é? E acho que faltou isso. Okay. Mas pronto, acho que é um artigo útil. Quem gera em escala máquinas com sistemas com snaps, de certeza que para essas pessoas será um artigo útil e que podem consultar. Temos as notas, o artigo já é mais antigo, portanto saiu no princípio de outubro, mas temos o link direto nas notas do episódio, portanto nada temam. Houve também um outro artigo, mas foi no fórum do Snapcraft. Eu li o artigo e o artigo divulgava uns snaps interessantes. Em particular, o que eu gostei mais foi o snap do Flameshot, que é uma aplicação de screenshots com funcionalidades de edição, de pôr em notas e coisas desse tipo. Não sei se conheces o Flameshot. Não conheço. Ok, então olha, recomendo-te vivamente, porque podes fazer coisas como ocultar partes da imagem, como meter uma nota qualquer de texto, ou pôr uma seta a apontar para uma coisa qualquer. Quando estamos a criar um guia qualquer para um utilizador, para explicar a um utilizador qualquer com um screenshot como conseguir fazer uma coisa qualquer, é bastante útil. Ou quando estamos a querer recolher uma evidência qualquer para reportar um bug ou uma coisa desse tipo. Mas dá para gritar com o utilizador, é isso? Dá para quê? Desculpa? Gritar com o utilizador. Quando estás a explicar qualquer coisa e ele não percebe, às tantas gritar costuma ajudar. Não. Às vezes mostrar visualmente é a forma adequada. Isso é para meninos. Pronto, acho que gritar não vai ajudar muito. Mas é uma ferramenta interessante. Na minha opinião, é a melhor aplicação de screenshots para Linux, de longe. Eu uso a nativa sempre, mas percebo que a nativa é simples e se vocês só quiserem uma coisa simples, é fixe. Esta vai um bocadinho mais à frente dessa, e se quiserem fazer algo do que é mais simples do que tirar apenas uma imagem de uma janela ou parte de uma janela ou do ecrã inteiro, esta é a que eu recomendo.
Sim. Olha, estou aqui a ver o potencial. Eu normalmente não preciso, mas para quem dedica muito tempo a isso, e lá está, conforme tu dizes muito bem, quando tu envias screenshots para um utilizador ou para alguém que precisa um pouco mais de realce em algum aspecto, este Flameshot poupa-te aquela cambalhota que às vezes a malta dá, que é: faz a captura, levas aquilo a um novo software. Muitas vezes já vi pessoas usarem um processador de texto para colocarem lá a imagem, para depois irem às formas automáticas dos processadores de texto e para fazer... Ok, fazer isso tudo de forma instantânea num único software parece-me bastante positivo, sim. Olha, vamos incluir também um link para o Flameshot, não só para o artigo que tu falaste, mas para o Flameshot nas notas do nosso episódio, claro que sim. E outra aplicação fixe que eu ainda não experimentei, mas que muita gente tem experimentado e me tem falado muito bem, é o Joplin. É uma aplicação livre para tirar notas, para fazer to-dos, é um alternativo ao Evernote. Conheces o Evernote, acho eu? Conheço, aliás, fizemos alguns episódios, não totais, mas fizemos alguns episódios onde fizemos referência à minha pesquisa por aplicações para tirar notas, e eu passei pelo Joplin também. Acho que demorei lá muito pouco tempo, atraí uma parte de as notas serem tiradas em Markdown, o que é ótimo para depois poderes transpor para outras plataformas. Se não me engano, o problema que eu encontrei... Caramba, eu acho que este era aquilo que tu nunca, ou seja, eu queria as notas em Markdown e em ficheiros Markdown, ou seja, eu podia querer sincronizar ficheiros e pronto, para os poder abrir na aplicação de notas ou noutro editor de texto qualquer. E penso que o Joplin, a única coisa que fazia era a exportação dos teus ficheiros, mas tinha que ser uma coisa manual. Portanto, e acho que foi isso que me fez não ficar muito tempo com o Joplin. Eu não sei, isso eu não sei. Mas ele tem encriptação ponto a ponto, tem integração com o Nextcloud, tem uma série de outras coisas interessantes e pareceu-me ser uma aplicação bastante completa e bastante viável. E é uma série de pessoas que eu tenho em consideração que experimentaram a aplicação e disseram que é a única aplicação de notas em Linux que conseguem utilizar. No entanto, há outras que, por exemplo, dizem que gostam muito do Standard Notes. Portanto, Standard Notes? Acho que essa não tive lá. Ok. O Puppy, por exemplo, gosta muito do Standard Notes. Eu uso as notas do Nextcloud porque tem a tal vantagem que eu te disse, ou seja, o Nextcloud abre-te uma pastinha de notes, cada nota que tu guardas é um ficheiro, se for dentro de uma categoria abre-te uma pasta e dentro dela o ficheiro na mesma, o que me permite, por exemplo, abrir essa pasta com o editor de texto que eu estou a usar, o Vim, o VS Code, qualquer coisa, e usar na mesma, porque é Markdown. Se eu tiver uma aplicação de notas que queira usar e que use Markdown, posso também usar essa pasta. Portanto, isso é porreiro, dá-me essa liberdade e eu quero essa liberdade, gosto disso. O Standard Notes acho que nem nunca sequer ouvi falar. O Puppy já ouvi falar uma série de vezes sobre ela. Acho que também existe um Snap. Acho que o Puppy esteve envolvido na criação do Snap até. Acho que vale a pena olhar para ela também. Okay. Mas por falar em ficheiros individuais de Markdown, a última aplicação que quero falar é o Glow, que é precisamente uma aplicação que faz rendering de ficheiros de Markdown na linha de comandos, portanto na vossa shell, apenas com texto, ele faz o rendering do ficheiro. E se vocês estiverem, por exemplo, a implementar uma coisa qualquer ou fazer uma configuração qualquer e tem um documento em Markdown que está apenas nesse servidor, por exemplo, sim, vocês podem utilizar o Glow para ir consultando a documentação incluída em Markdown e preenchendo a vossa configuração ou executando o processo de instalação ou outra coisa assim desse tipo. Acho que é uma ferramenta útil, não vai ser daquelas ferramentas que se usa todos os dias, creio, mas é interessante e útil. Bem, parece-me bem. Agora estou aqui a olhar para o Standard Notes, tenho pena que ele não me mostre a lista de features alargada, que não me mostre, que não tenha aqui pelo menos uns screenshots para tu poderes ver o que é que se passa, mas é sempre bom saber que existe
existem mais. E por falar ainda em snaps, a equipa do Snapcraft está a realizar regularmente umas clínicas. E o que é que são estas clínicas? São sessões de trabalho da equipa do Snapcraft que estão abertas ao público, em que eles discutem soluções para bugs que estão abertos, em que fazem a triagem desses bugs e em que ajudam os vários package maintainers de snaps e developers a resolverem problemas na criação de snaps. Portanto, se alguma vez estiverem emperrados na criação de um snap, aproveitem estas sessões que estão abertas a todos e em que vocês podem, por exemplo, ir falar de um bug qualquer que tiveram, descobriram, ou um problema qualquer, já um snap, e com a ajuda deles certamente que é mais fácil. A próxima clínica realiza-se no dia 4 de dezembro, que é um dia depois da publicação deste episódio. Fixe. E é uma coisa para durar quanto tempo? É o dia inteiro? Não, isto é coisa de 1 hora ou 2 horas, ou coisa assim. Eu não participei em nenhum, mas normalmente é este tipo de coisas. É uma sessão de trabalho, não é um workshop, não é um curso, não é uma conferência. Não. Okay. É uma coisa, é só uma sessão de trabalho. Entrando no outro cantinho, para fazer os 4 cantos, acho que já vamos em 4, ou se não formos, passam aí, senão é um triângulo. Vamos para o cantinho do Ubiports. O instalador do Ubiports adicionou estas semanas, 2 semanas, suporte para mais 2 dispositivos, para o OnePlus 2 e para o OnePlus 2 para instalar o Ubuntu Touch e para instalar Lineage. Portanto, se vocês não gostarem do Ubuntu Touch por alguma razão, podem voltar para a familiaridade do Lineage, que é basicamente uma versão de Android. E se tiverem comprado um Volaphone com o VolaOS, podem também experimentar o Ubuntu Touch no Volaphone, porque o instalador também já o suporta. Portanto, está disponível para vocês todos, mais 2 dispositivos no instalador. Fixe. Está despachado? E, em termos de notícias, estamos despachadíssimos. Estamos muito bem, olha, sim senhor, estamos aqui, foi um bom ritmo, não houve muitos engasgos, sim senhor. Ainda houve alguns. Ninguém reparou. Isto é da companhia, pá, estamos muito bem acompanhados hoje. Espero que sim. Sim. Isto. Deixa-me fazer já agora, temos não sei quantas pessoas a assistir. Pessoal, subscrevam, por favor, o canal do podcast, que a gente quer chegar aos 100 e não sei quantos seguidores, que é para escolhermos um URL em condições. Subscrever o canal é de borla, portanto, nem sequer estamos aqui a cravar dinheiro a ninguém. Portanto, façam só essa parte, que é subscrevam o canal e acabou. Pronto. Bem, muito bem. Quando a gente se lembra de dizer que aquilo, porque a gente publicou os podcasts todos também já editadinhos, bonitinhos no YouTube, quando a gente se lembra de dizer que aquilo é uma estreia, vocês até são notificados que há um novo episódio, portanto só têm a ganhar com isso, gente. Portanto, acho que 340 pessoas que estão a assistir a esta gravação. É só fazerem subscrever o canal e acabou, pronto, está feito. Estavas tu a falar e estava eu aqui entretido com o Standard Notes, porque uma aplicação de notas é uma coisa que me atrai bastante, até porque dá para uma pessoa ficar bastante produtiva ou perder bastante produtividade, conforme a aplicação seja boa ou má, e eu gostava de ver este Standard Notes, e estava aqui eu vi que isto é uma app image, portanto é fácil de tu rapidamente fazer download e experimentares. Eu fui para o app image porque estou no site do Standard Notes e é o que eles recomendam. Quando clicas em download é o que eles recomendam, mas não vejo aqui a opção. Eles prometem que dá para abrir ficheiros multi-editor productivity, mas eu não estava aqui a ver como é que se abrem ficheiros que tu tens no file system, ou seja, ficheiros guardados. Mas certamente que dará para fazer. Eu é que não estou, e também não será agora durante o episódio que vou continuar a explorar. Se isto fosse instantâneo, sim senhor, agora não sendo, vamos avançar. Agora tinhas aí um tema interessante para propor à malta, não é? Para a malta falar. É para falarmos um bocadinho de como é que nós gravamos este show. Não tanto da parte do hardware, que já falámos isso mais que uma vez até, mas falar aqui de como gravamos, até porque hoje fizemos uma coisa diferente. Aliás, mais que uma coisa diferente.
Normalmente isto começa tudo com a preparação das notas, e sim, não foi a árvore de Natal, Tiago, não foi a árvore de Natal, foi diferente. Cenário, tivemos coisas diferentes. Hoje tivemos várias coisas diferentes porque estamos com um problema técnico no servidor de Jitsi que nós usamos normalmente para gravar, e não conseguimos fazer streaming a partir desse, e depois e para quem não sabe, o Jitsi é o servidor de videochamadas que nós usamos para nos vermos e ouvirmos entre nós. E para além disso, tivemos outro problema, que é o servidor oficial do Jitsi, que eles disponibilizam para as pessoas poderem utilizar e para fazer testes ou fazerem simplesmente as chamadas via chamadas deles, está em baixo, e então tivemos de improvisar aqui o esquema, e estamos a utilizar o servidor que nós usamos normalmente, mas não estamos a fazer o streaming a partir desse servidor. Sim? Ias dizer? Diz. Eu ia dizer, mas estás aí tão bem que eu não te queria interromper. Não, mas podes interromper à vontade. Isto é mais interessante quando as pessoas interrompem. Não, a questão é que tu não deixas de interromper, pá, estás tão lançado. Já tentei interromper várias vezes hoje e tu não perdes a embalagem. Eu bem tento, mas não consigo. Não, estava-te a dizer que importa também referir uma coisa que nós nos apercebemos, porque estes problemas já persistem desde a semana passada, que no servidor Jitsi público nós podemos fazer o streaming como habitualmente fazemos, que é uma coisa, um setup bastante simples, que é adicionas a streaming key que o YouTube te dá. Streaming para YouTube, há outras plataformas, mas sim, no caso do YouTube é uma chave do streaming que tu utilizas, sendo que nós deparámos na semana passada, porque lá está, habitualmente não dependemos do servidor público para isso, que ele tem uma limitação de tempo, salvo erro 45 ou 50 minutos ou uma hora ou o que é, e então os últimos minutos do episódio anterior para os nossos patronos, portanto quem ouviu o episódio editado não sentiu nada, mas foi por essa razão que os nossos patronos sentiram isso, e nós sentimos uma limitação que habitualmente não tínhamos do servidor público do Jitsi. Mas pronto. Mas sim, por causa, deve ser porque as pessoas de repente começaram a utilizar muito mais este tipo de serviços, porque eu não lembro da gente ter esse problema quando utilizávamos anteriormente. No entanto, tivemos ainda que improvisar mais algo, porque como não conseguimos fazer o streaming a partir do servidor, do nosso servidor privado, tivemos de resolver essa questão, e resolvemos essa questão improvisando o que vocês estão a ver, que era uma cena de OBS que eu tinha para fazer brincadeiras, para aprender como utilizar o OBS. Não foi criada para ser usada de forma real, foi só para eu conhecer algumas funcionalidades do OBS, e o OBS está a fazer o streaming para um serviço chamado Restream.io, e esse serviço, o que ele permite fazer é pegar no streaming que está a receber e distribuí-lo para vários serviços em simultâneo. Não estamos a utilizar vários serviços em simultâneo hoje, mas é uma possibilidade técnica que esse serviço oferece. E isto é um setup bastante diferente do normal e bastante mais complexo do que é normalmente necessário, que normalmente limitamos-nos a utilizar o Jitsi só para nos vermos um ao outro e para percebermos dicas visuais do que é que um pode estar a querer no momento, e não estarmos e se não nos virmos é mais difícil perceber, não é? Porque não temos essas dicas visuais. Sem dúvida. Normalmente usamos isso e gravamos cada um na sua ponta o som. E depois é esta questão que é preparar os episódios. Normalmente eu crio algumas notas do episódio com uma lista de temas e com alguns tópicos sobre o que é que eu quero dizer a respeito de cada tema. O Tiago prepara menos, normalmente adiciona até durante a gravação os tópicos dele que quer falar, mas essa parte eu acho que é importante, porque é preciso ter uma ideia do que é que se quer falar, e em particular se forem muitas pessoas é necessário até discutir
discutir o que é que se quer como conteúdo e o que é que não se quer como conteúdo. Nós estamos, ainda bem que falaste sobre isso, porque nós estamos neste momento a equacionar a hipótese de criar um nível de patronos especiais, que são os patronos que vão ter acesso às notas do episódio que o Diogo escreve. E vocês vão ver aquilo que são os testamentos e as dissertações que o Diogo escreve sobre todos os assuntos. É delicioso. É só o que eu vos posso dizer. Portanto, quando virem o novo nível de patronos, que é os patronos, nós ainda não acertámos o nome deste nível, mas será certamente o nome que vai indicar aquilo que é que vão ter direito. Os notários. Vai ser o nível que vai ter maior participação, sem dúvida alguma, desde que as pessoas tenham noção de qual é que é efetivamente o ganho, e olhem que é brutal. Eu sinto-me um felizardo, sinto-me um privilegiado a nível mundial, porque sou das poucas pessoas no mundo que têm acesso a estas notas, exatamente. Portanto, é encantador, e não me vou alargar muito mais do que isto, mas é encantador ler as notas que o Diogo tão prontamente prepara para cada episódio. Já sabe. Mas continua, Diogo, continua. Há um reparo que tens que fazer. Tu que és demasiado rigoroso e demasiado perfeccionista, então, disseste que cada um grava o seu áudio na sua conta. E atenção, que nós não temos nenhuma ponta. Eu disse de ponta. Uma ponta. Ok, então tens que esclarecer o que é uma ponta, porque nós temos todos várias pontas. Ok, o que é que usas a ponta? O que quer dizer que isto é que cada um de nós faz a captura do áudio para garantir o máximo de qualidade possível, porque pela internet pode ocorrer alguma degradação de qualidade, e eu gravo diretamente no meu gravador, como já disse. O Tiago grava no dele, e depois partilhamos via Nextcloud. Temos um Nextcloud para o show, e partilhamos os shares todos nesse Nextcloud. Falaste uma coisa que é importante e que algumas pessoas utilizam, que é exatamente da mesma forma como tu falaste do Stream.io para fazeres o streaming, que neste momento está claramente subaproveitado, mas que pode ser usado para muito mais do que aquilo que é agora. Mas também há pessoas que utilizam para fazer ou a gravação direta em plataformas que se vendem como plataformas específicas para podcasting, ou seja, tu entras na plataforma e toda a gravação e tudo, portanto, a forma como tu entregas o áudio para a internet e como chega à plataforma é depois como ela será manipulada e será entregue sob o formato de um fecheiro de podcast. Mas é também uma técnica utilizada por alguns podcasters para quando, por exemplo, têm convidados, poderem não ter que pedir nada ao convidado, a não ser para que participe na conversa. Portanto, uma das formas que existem, nós habitualmente, e os nossos convidados são pessoas com quem nós temos normalmente alguma confiança e pedimos para que gravem também do lado deles. Já aconteceu gravarmos nós o áudio dos convidados, mas gravamos-lo sempre de uma forma que tu ainda não falaste, mas que vais falar a seguir certamente. Mas existem também plataformas, sejam plataformas de conversa, sejam plataformas específicas para a produção e edição de podcasts, que permitem que as pessoas se liguem e que façam a gravação diretamente nessas plataformas, com o prejuízo que tu acabaste de dizer muito bem, da qualidade da ligação poder deteriorar aquilo que é o produto final. Sim. Outra forma como que nós usamos para gravar, e que usamos, por exemplo, para gravar convidados que têm menos conhecimentos técnicos, é utilizar o Mumble. O Mumble é uma aplicação criada para comunicação de gamers, portanto ela tem uma latência muito baixa, mas consegue uma qualidade bastante boa, porque devido aos códecs que usa. Isso, uma coisa fixe do Mumble é que ele permite fazer gravação do som de cada participante na conversa num fecheiro diferente, e portanto vocês têm esses fecheiros isolados e podem editá-los de forma separada, ou decidir usar um e não usar outro, e coisas desse tipo. Okay. O Mumble mesmo assim requer instalação, e isso é quase sempre simples, mas pode ser problemático em alguns casos também, pelo que o ideal é ter uma interface web
para o Mumble, que é uma coisa que nós ainda nunca usámos, mas que eu sei que existe, e pode ser que um dia se tenha tempo para instalar e configurar e testar de forma conveniente. Cá estaremos nós para confirmar isso com o Diogo, certamente será uma tarefa dele. Sim, mas não vai ser para breve, isso vos garanto. E depois a gravação em si, nós normalmente começamos a conversar um bocadinho antes do show. Às vezes discutimos coisas sobre o show, outras vezes não, e depois o esquema do show é mais é uma benesse que os nossos patronos habitualmente têm, que assistem a esta conversa de aquecimento. Pelo menos parte dela. Não digas isso, assistem à conversa. E depois o show tem depende do episódio também, mas tem mais ou menos o mesmo esquema. Falamos um bocadinho do que é que aconteceu na semana entre nós e depois tentamos abordar um tema principal ou um conjunto de notícias, dependendo de cada episódio. Ainda há aqueles dias em que trazemos um convidado e em que o assunto principal é a nossa conversa com esse convidado, normalmente para discutir temas nos quais nós não temos tanto conhecimento lá. Exatamente, olha, estava aqui neste momento a ultimar as nossas notas, que é outra coisa que habitualmente nós fazemos. Tu fazes a pré-produção, eu faço a pós-produção. E estava aqui no processo árduo do processo criativo de escolha do título para este episódio, e vou, como já descrevi aqui antes, ao site de Random Words. E a primeira palavra que me apareceu foi cabra. Eu acho que não vou usar cabra como mas eu título acho que deste devias usar episódio. queijo de cabra. Queijo de cabra é o meu queijo preferido. E eu acho que devíamos usar. Tá bem, olha, eu vou juntar queijo à sugestão que foi feita, eu vou aceitar. Isto para mostrar a minha boa vontade. Portanto, já temos também título para este episódio. Normalmente é já ou sim ou quando temos convidado, normalmente tentamos fazer um título alusivo ao convidado ou ao tema. Queijo de e o nome do nosso convidado. Pronto. Habitualmente é. Exato. O convidado neste caso foi o queijo. E depois acho que estamos já na altura de fechar o episódio. Terminamos isto, dizemos quando é que é o encontro da comunidade do mês de dezembro. Quando é que vai ser, Tiago? Vai ser no dia, dei que ver aqui nas notas, que eu não sei de cabeça, mas é dia 12, se não me engano. Deixa-me só confirmar, 17 de dezembro, 21 horas, a hora normal que nós temos usado para os encontros online, até porque não estamos à espera que de repente haja condições para fazermos encontros presenciais, portanto será certamente online. É certamente um encontro numa quinta-feira e será ainda com um motivo que nós iremos anunciar mais lá para a frente, sendo que será certamente um tema levezinho, até porque em dezembro as pessoas têm mais que fazer do que andar muito focadas em questões bastante técnicas. Portanto, eu se calhar até sugeria um novo ou um torneio de Super Tux ou de outro. Não há nada que a gente possa. Não há outro jogo, malta. Sugiro aí coisas de jogos que nos possam juntar a todos. Sim, que sejam fáceis de instalar. E que sejam fáceis de instalar e de jogar, caramba, e de jogar. Sim, o Super Tux, aquilo é para um cientista nuclear, é para um físico nuclear, aquilo. Sim, conduzir um kart. Também resta avisar que temos códigos de desconto para computadores Slimbook, mas esta semana, e não sei se aproveitaste já, na sexta-feira passada, os descontos da Black Friday. Não, porque pelo menos a anunciar pela oferta, aquilo eram tudo equipamentos com teclado espanhol, e eu com teclado americano ainda vou, agora com teclado espanhol não quero. Sim, ainda havia com os Nukes, esses não têm teclado sequer. Não têm teclado sequer. Não. Eu tenho uma LibreBox e para o tipo de equipamento que chega perfeitamente a LibreBox, não preciso de nukes. Sim. E agora estou comprador de portátil, de micro portátil, uma coisa pequenina, com 12, 13 polegadas. Micro não é micro, mas pronto, mas um portátil pequenino. Sim. Os códigos de desconto não acumulam com estas promoções da Slimbook, portanto, na próxima segunda-feira, quando eles anunciarem, e julgo que vão fazer, porque fazem todos os anos os descontos da segunda-feira. Isso, pronto.
E, portanto, já sabem que não vão poder aproveitar estes descontos de forma cumulativa. Também temos os links de afiliados que podem utilizar para apoiar o nosso show, e podem fazê-lo porque, ou como no caso do Humble Bundle, podem escolher o quanto nós recebemos ao fazerem compras no Humble Bundle com o link de afiliados, ou no caso do NitroKey, no site, na loja deles, nós recebemos sempre uma percentagem da vossa compra. Esta semana não temos nenhum bundle para recomendar. O bundle que nós recomendámos a semana passada deve estar a terminar amanhã, penso. Acaba amanhã, exatamente, portanto não vale a pena falarmos sobre ele. Sim. Até porque falámos sobre 2 episódios seguidos, portanto quem não comprou também já não será agora. A quem quer saber como pode continuar a ouvir-nos, a forma mais fácil é subscrevendo o show com a vossa aplicação de podcasts, e resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo e pelo Senhor Podcast. Eu tenho só que dizer que mesmo que vocês não ouçam isto no YouTube, por simpatia subscrevam por favor o canal, porque eu estou a ficar farto de estar à espera do número mínimo de subscritores para a gente poder configurar o URL. E da minha parte despeço-me com a amizade, até à próxima, e vou seguir mais uma vez deste fantástico Valado Douro 2019 e pronto. Ok, muito bem, então até à próxima. Até à próxima.